É um prazer muito grande nós termos a chance de sempre, para mim pelo menos, é extremamente agradável, especialmente quando eu imagino, e imagino porque sei o que está acontecendo de bom na vida, no coração de muita gente que tem assistido, dando a si mesma o benefício de crer no Evangelho e de buscar prová-lo como prática simples na vida. E ir percebendo que, como ele é verdade, ele se estabelece como verdade. Se o Evangelho for uma falácia, pratique-o e você verá que ele não resultará em nada. Mas se ele é verdade, e se você praticar genuinamente o Evangelho, e não a doutrinação da religião, e não os ensinos dos homens, e não os dogmas dos homens, e não as neuroses e paranoias transformadas em doutrinação, mas ao contrário, dedicar-se à simplicidade de ler, crer e praticar aquilo que de maneira absolutamente fácil de entender, tão fácil de entender que se deseja desenvolver teologias para complicar, mas que de fato, sendo praticado em simplicidade de fé, liberta a gente, porque sendo verdade, liberta, e em libertando, coloca a gente no caminho limpo da paz, da pacificação e da clareza de olhar, que é o maior benefício que um ser humano pode ter na Terra. Se for este o seu caso, se for essa a sua disposição de obediência, pode ter certeza que o Evangelho realizará na sua vida o bem maior que um ser humano pode provar na Terra. Eu quero ler um texto que todo mundo no ambiente cristão ocidental sabe de cor, mas só não sabe com o coração. Decor é uma palavra que atribui a alguma coisa que a gente já guardou no coração. Mas de fato, entre nós não é assim. De cor é aquilo que a gente guardou na memória, não necessariamente no core, no coração. Quando entrar no coração essa palavra que já entrou na memória de todo mundo, aí você vai verificar a diferença imensa, extraordinária que ela fará. Os discípulos de Jesus pediram a ele que os ensinasse a orar. Aí Jesus disse: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas contra vocês, contra o próximo, contra o mundo, contra qualquer um, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. É assim que o Evangelho é. Ele é carregado dessa simplicidade. Quando pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não ensinou uma mandinga. Ele não disse: olha, recolham-se 7 dias por semana, separem a água e a consagrem, separem um óleo até ele ficar quase escuro, recolham uma rosa do jardim e a unjam e a coloquem num copo d'água, coloquem uma água para ficar fluidificada em cima de uma Bíblia e depois bebam.
ele não disse, olha, reúnam-se e pratiquem a seguinte mágica, o seguinte rito, e ensinou uma fórmula, uma receita ritual. Nada disso. Tudo que a gente vê sendo feito por aí é balela. Tudo que se chama de oração, que vem carregado dessas mecânicas humanas todas, pode até ser feito em nome de Jesus, mas é macumba. Não tem nada a ver com ele. Quando pediram a ele que os ensinasse a orar, ele não ensinou uma receita, ele não ensinou uma mecânica, ele não ensinou um conjunto de ritos, ele não ensinou nenhuma prece ao anjo da guarda, ele não ensinou a invocar poderes espirituais específicos, não. Ele disse que quem quer orar de verdade fala com o Pai. E fala com o Pai nos seguintes termos: Pai nosso, não é Pai meu, porque não há egoísmo aqui. A oração inteira diz que você pode tentar ter o vínculo pessoal e particular com Deus que você queira, mas se ele não desembocar numa perspectiva de perdão para com o próximo, toda a oração já é macumba. Orações feitas carregadas de ódio são macumba. Podem ser feitas em nome de Jesus, ao Pai Celeste. Mas se o coração estiver cheio de ódio, você está fazendo despacho perverso na esquina. É melhor levar o frango e matar, botar a cachaça, acender o charuto, ou botar o seu pedido malévolo na boca do sapo. Mas orar sem perdão no coração é falar com o diabo, não é falar com Deus, ainda que você esteja falando em nome de Jesus. Jesus, portanto, começa já dizendo o seguinte: olha, a oração é ao Pai e o Pai não é só seu, é nosso. Por isso, não seja egoísta no seu pedido. Não fique pensando que Deus é seu cúmplice, seu comparsa, faz parte da sua gangue, que ele é um Deus tribal, que se você frequentar uma determinada igreja ou grupo, ele vai ficar sequestrado por vocês ali, com a obrigação de fazer o que o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, o sacerdote, o papa, o bruxo, seja lá quem for, disser que ele vai fazer. Porque se você estiver orando a ele com egoísmo, se a sua oração não perceber que ele não é só seu pai, ele é pai de todos, é pai nosso, e que o amor com o qual ele ama você, ele ama todos, se você não souber disso, ou se sabendo achar que haverá uma concessão especial para você, e você for fazer a oração do pernóstico e do egoísta, pedindo a Deus cumplicidade contra o seu próximo, pode saber, você vai estar dizendo Pai Nosso, mas você estará dizendo diabo meu. Não se equivoque a esse respeito. O Pai Celeste não tem assunto com quem acha que o Pai é só dele, com quem acha que há um conluio entre o Pai e um capricho particular de um egoísta, e quem, orando, exclui os outros. O Pai é nosso, é de todos. Santificado seja o teu nome. Porque, de fato, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo seja santificado o teu nome na minha vida. Tem gente que fica pensando que Deus santifica o nome dele quando a gente constrói um templo, põe uma torre, bota um sino para badalar em cima da torre, tanto para os fiéis quanto para o gado que mora na fazenda ao lado, que se tem que ter uma cruz, um crucifixo, água benta, água fluidificada, sal grosso, um pastor, ritos, isto e aquilo outro, então o nome de Deus está santificado. Se eu dou dinheiro no dízimo, se eu apresento ao público e à sociedade um comportamento numa média ponderável de aceitabilidade, o nome de Deus está santificado na minha vida. Especialmente se eu não falar palavrão, se eu só contar piada de português de salão, e se eu não assistir filmes proibidos para menores, por exemplo. O nome de Deus está santificado na minha vida. Bobinho. O nome de Deus só estará santificado na sua vida quando o seu coração fizer um corte, quando a sua mente fizer um corte, quando esse processo mental perverso, hipócrita, falacioso, superficial,
enganoso, estelionatário, cheio de maquinações, de manias, de dribles, de malandragens, que você pratica em nome de Deus, pensando que porque ajudou a construir a torre que tem o sino em cima, pensando que porque frequenta um lugar chamado sagrado, você está santificando o nome de Deus, você está blasfemando o nome de Deus. Pensando que Deus é um ídolo, um poste ídolo, um idiota cósmico que satisfaz com prédiozinhos construídos por mutirão de pagãos alimentados por uma devoção ignorante. Não é nada disso. Santificado seja o teu nome na minha vida. Significa, eu me disponho, Senhor, a separar o meu processo mental, aquilo que eu chamo de minha mente, meus valores, meus princípios, que estejam equivocados e contrários ao Evangelho. Eu me disponho a separar-me disto tudo e a deixar a minha mente ficar modelada pelo Evangelho, modelada pelo ensino de Jesus. Eu quero calçar os pés do Evangelho da paz e andar em Cristo conforme o ensino de Jesus. Isto é, santificado seja o teu nome. Se não for assim, o nome de Deus não será santificado em nenhum outro lugar fora de você. Essa oração que diz santifica teu nome lá, não realiza nada, é apenas o clamor ou a prece equivocada de um indivíduo que pensa que Deus se põe em conluio com ele por ele usar o nome de Deus, supostamente pedindo a Deus que abençoe alguém ali. Mas ele mesmo não quer assumir as implicações de ser de Deus. Santificado seja o teu nome significa eu me separo para ti. Minha mente e meu ser em plenitude são teus. É isso que Jesus está dizendo que isso significa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí alguém pensa que isso tem a ver com um bom governo para o Brasil, que estabeleça justiça social, que resolva o problema agrário, se o indivíduo tiver uma quedinha pela teologia da libertação. Se ele for extremamente religioso, eclesiástico, quando ele diz vem o teu reino, ele está querendo que, por exemplo, uma cidade como Brasília fique cheia de igrejas, templos para todo lado. Ele queria que Brasília virasse um vale do amanhecer cristão. Aí eles acham que o nome de Deus está santificado e que o reino de Deus chegou. Bobinho. O reino de Deus não vem com visível aparência, Jesus disse. E Jesus disse, não creiam se disserem, olha, ele se materializou nessa árvore, olhem, ele se materializou naquele templo, olhem, lá está ele ali, aqui ou acolá. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se não for o reinado do senhorio de Cristo, o reinado da consciência do Evangelho em mim, não tem reino de Deus em lugar nenhum, você entendeu? Por mais que você passe a vida dizendo, vem o teu reino. O único lugar onde o reino pode se estabelecer como resposta a essa sua oração é no seu coração. Faça-se a tua vontade. Também é em você. Tem gente que fica querendo a vontade de Deus no marido, na mulher, nos filhos. Ó Deus, faze a tua vontade na minha casa. Significando dizer, eu quero todo mundo comportado, boizinhos de presépio, maridinho na linha, a mulherzinha arrumadinha. Então faça-se a tua vontade, é a minha vontade. É o meu sonho de consumo, realizo o meu sonho de consumo, Senhor. É o que significa para a maioria das pessoas, faça-se a tua vontade. Não tem a menor ideia do significado da vontade de Deus. A vontade de Deus pode trazer muito gozo e alegria, mas a vontade de Deus também dói. A vontade de Deus também tira filho, tanto quanto dá. A vontade de Deus dá saúde, tanto quanto deixa você enfermar, para ver se caem fichas na sua mente arrogante, que parece que se não entrar no cacete, não cai na real. A vontade de Deus é de Deus, você entendeu? Quando a gente diz, faça-se a tua vontade, a gente está dizendo, Senhor, estou aqui para o que der e para o que vier, desde que venha de ti. Não tenho perguntas e não tenho questões. Não é faça-se a minha vontade, é faça-se a tua. E a dele, é misteriosa,
Frequentemente eu não compreendo o modus operandi, nem o modo como ele a realiza. Mais do que isso, o pão nosso, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Assim como ela é feita no céu, com a prestimosidade angelical para com ela, eu quero dispor meu coração a ser um anjo dos teus interesses e da tua vontade na terra. É isto que esta oração está dizendo, nada além disto. Me compreendeu de verdade? Aí prossegue dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui significa o que isto aqui significa. Que é a oração que você não quer fazer. E que a religião não ensina a fazer. A religião não diz que o homem abençoado é o que tem o pão de cada dia. A religião diz que o homem abençoado é o dono da padaria, é o dono da rede de padarias, é o dono do supermercado. O homenzinho que trabalha todo dia, que volta todo dia, apenas com a gratidão do pão daquele dia, é um remediado, coitado. Que está precisando muito da bênção de Deus, entrar em alguma corrente de prosperidade, fazer alguma barganha com Deus para mudar de vida, porque a oração de Jesus era boba demais, era modesta demais. Nós fomos ensinados agora por grupos muito mais inteligentes que Jesus, universais do reino de Deus e companhias limitadas, que Jesus era muito pobrezinho, coitado, pedia coisas muito bobas, só o pão nosso de cada dia. A gente tem que pedir a poupança nossa dos filhos dos bisnetos. A gente tem que pedir a casa própria, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Gente boa de Deus é gente que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, materialidade e poder. É isso que as pessoas pensam, é isso que elas querem, é isso que elas são ensinadas. Aí vem Jesus e diz que não é nada disso. Diz que se acontecer, meu querido, tome cuidado. Que é para você não se tornar um idólatra dos bens. Então, se você for aquinhoado com eles, tome muito cuidado para que eles não se tornem os senhores do seu coração. Se você for aquinhoado com muitos bens, seja generoso, não seja avaro, ajude as pessoas, enriqueça os outros, enriqueça-se, sendo bondoso, gracioso, sabendo que você não é um faraó, que vai levar tudo com você para dentro da tumba para ser roubado depois por escavadores de tumba, porque para a eternidade, meu irmão, não vai passar nada. E mais, quem está dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje é o mesmo que disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não se equivoque. A oração de Jesus é por uma vida que confia no sustento de Deus todo dia, que não anda ansiosa, que não acha que a bênção de Deus é a acumulação de poupanças e poupanças para gerações em gerações. Se acontecer, aconteceu. Se você for sábio, você vai utilizar já aqui e agora, não para os seus devaneios e caprichos, mas para realizar o bem, não só na sua casa e na sua vida, mas aonde você puder, com a grandeza de um olhar de amor, que não deixará que a sua mente se amesquinhe e se brutalize. O pão nosso de cada dia é uma declaração de confiança no sustento de Deus hoje, em todas as dimensões da minha vida. Aí ele vem e diz, perdoa-nos as nossas dívidas, porque não há ninguém que não se endivide todo dia. Se endivida mentalmente com Deus, penso que não deveria pensar, desejo que não deveria desejar, fica idiotado pelo que não deveria nem considerar, reclama o que não deveria reclamar, murmura do que não deveria murmurar, fica mal-humorado daquilo que ele deveria agradecer, antipatiza quem ele deveria era amar, elege inimigos do nada, ou aceita entrar em maratonas de vingança só por causa do orgulhozinho perverso que habita no coração. Então, dívidas. Eu não estou falando do Sarasa, nem do SPC, eu não estou falando dessas dívidazinhas aí, perdoa as nossas dívidas, apesar de que tem muita gente que vai para essas correntes e para essas filas de oração para ver se Deus se transforma de algum modo num comparsa para que o indivíduo consiga alguém que no SPC limpe o nome dele.
Não é pelo sangue de Jesus, não. É pagando uma graninha lá para ver se tira o dado do registro e vai voltar lá para a igreja para agradecer e dizer que bênção, consegui alguém que fez essa ação em meu favor, que praticou esse ato, limpou a minha dívida lá. Enquanto isso, o cara continua se endividando com a mulher, com os filhos, com os pais, com a vida, por causa do ódio, da indiferença e de todas as coisas perversas que ele alimenta no coração. Aí vai e diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Eu reconheço que eu sou um safado, eu não tenho jeito mesmo, me perdoa, tá bom? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se ele chega diante de Deus e diz isso, honesto e sinceramente, e sai dali sem ódio para odiar ninguém, apesar de toda a ambiguidade e incoerência dele, Jesus diz que se ele fizer isso como aquele publicano que subiu ao templo para orar, fez com sinceridade, ele desce para casa justificado e perdoado. O problema é que Jesus segue ensinando a dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo como, do mesmo jeito como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, o que se está dizendo é: Deus me perdoa, porque eu tenho perdoado todo mundo que me deve. O sol não tem se posto sobre a minha ira. Eu não tenho, Senhor, guardado ódio no meu coração contra ninguém, ao contrário. Eu estou repetindo as palavras de Jesus na cruz, oferecendo-as ao mundo inteiro a partir do meu coração, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Senhor Jesus, porque Tu me perdoaste desde antes da fundação do mundo, porque Tu me perdoas todos os dias das minhas dívidas, perdoa-me também no dia de hoje das minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado todo mundo que me deve. Eu posso estar em vias de me separar do meu marido porque ele me trata mal, me bate, me espanca, me engana, mas eu estou me separando dele perdoadamente. Eu não estou deixando para trás alguém que eu odeie nem que queira mal. Eu o perdoei. Por isso é que eu estou indo limpo. Meus filhos têm me ignorado, têm me tratado muito mal. Eu dei todo o meu amor para eles. Hoje eles me tratam como um zero à esquerda. Eu não vou guardar ressentimento no meu coração. Pai, me perdoa porque eu sou teu filho, assim como eu tenho perdoado os meus filhos ingratos. Pai, perdoa os meus pecados contigo e contra ti, assim como eu tenho perdoado os pecados daqueles que têm me ofendido e pecado contra mim de modo perverso. E Jesus diz que se não for assim, não tem oração. Não há oração. Se você estiver sem esse coração, você está repetindo o Pai Nosso, que pode ser uma reza imacumbada, pode ser usada na macumba, pode ser usada na magia negra, pode ser usada onde você quiser. Isso aqui, sem ser carregado de sinceridade, serve em qualquer lugar, serve na esquina enquanto você degola o frango. Não tem efeito, não tem eficaz. A eficácia dessa oração que Jesus ensinou só é real se ela for verdadeira, item por item dentro de você. Senão, é paganismo, é reza sem sentido. Aí ele prossegue e diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que é uma coisa que hoje em dia ninguém está mais nem aí. Ninguém está mais preocupado com tentação. O pessoal só está preocupado em não ser apanhado no flagra. Mas na tentação, tem um bocado de gente que começa a se sentir mal quando as tentações não estão em volta, porque tentação dá status para um bocado de gente. Pô, você não sabe como eu tenho se tentado, meu Deus. Tem umas mulheres lá no meu trabalho que, cada virada de perna para lá e para cá, cada olhar, cada boca aqui. O cara fica se sentindo o máximo, porque ele está se sentindo tentado. Até porque a maioria não tem compromisso nenhum de dizer não a nenhuma tentação. O sujeito só quer saber se pode prejudicar ele ou não prejudicar. Minha mulher vai saber, se não vai, a gente até que pula certo.
O marido dela vai saber? Não vai? É seguro o negócio? Você promete que ninguém vai saber? Então vamos lá, que vai ser gostoso. Ou tem um pacote de dinheiro aí rolando, olha, tem uma comissão legal pra caramba pra você, ninguém vai saber. Escuta, tem certeza que eu não vou ser apanhado? Tenho, certeza absoluta. Então tá legal, vamos lá, eu só não quero é ser apanhado. Agora, esse negócio de ficar livre de tentação, a maioria não quer não. Tá todo mundo entregue à tentação mesmo. O que eles querem é dizer assim, Senhor, deixa eu cair à tentação, embora, Senhor, eu te peço que tu me livres do mal. As pessoas não querem o mal que a tentação traz, mas não querem resistir à tentação. Tentação eles querem acolher, eles querem um milagre do diabo, de fato, na vida deles. Ou seja, eles querem se entregar à tentação e querem que o mal não os alcance. É uma impossibilidade total. Entregou-se à tentação, à perversidade de uma prática, de um pensamento, de um processo, você vai colher os resultados, inevitavelmente. Então, não se entregue à tentação porque você vai ser herdeiro do mal. E se você não está nem aí para a tentação, você não está nem aí para o mal. Portanto, aceite o pacote inteiro, porque ele vem a cavalo e rápido e vai arrombar a porta da sua casa. E Jesus conclui dizendo que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celeste não nos perdoará das nossas ofensas. Isto é orar. Estes são os sentimentos que se tem que ter para falar com Deus. Do contrário, meu amigo, prepare o seu altar ao diabo, se ajoelhe, faça todas as preces que você quiser. Porque você pode as estar fazendo em nome de Jesus, mas eu garanto que o eco delas só está rebumbando no inferno e não nos céus. Este é o Evangelho com a simplicidade com a qual Jesus o ensinou. E eu estou dizendo a você que é assim, simplesmente porque é assim que é. Se você quiser continuar recebendo coisas sérias de Deus, verdadeiras do Evangelho, que vão mudar seu coração, eu convido você não para um lugar de poder, mas para a continuidade desse ensino. Apareça no Teatro La Salle, na 906 Sul, todos os domingos às 19 horas. Está mostrando aí o endereço o tempo todo. Meu tempo acabou, eu paro aqui, mas aguardo você lá. Um grande beijo, que Jesus abençoe você. E quando você orar a Ele, ore com um sentimento verdadeiro, que é para a sua prece não se transformar em oração ao diabo. É duro, mas é a verdade que eu tinha que dizer a você, inescapavelmente.